Louvado seja o nome do Senhor. Com o seguinte tema, mais são os que estão conosco, queremos trazer a palavra que está em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 8 ao 23. Mas para ganharmos tempo, nós vamos citar apenas aqui o versículo 16 e depois vamos estar fazendo aí a citação dos demais versículos. 2 Reis 6, verso 16. Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui aquela passagem que nós conhecemos muito bem, que está lá no livro de 2 Reis, acerca de Eliseu e os sírios, onde nós vamos ver aqui que toda vez que os sírios eles armavam uma cilada para a nação de Israel, prontamente Deus revelava a Eliseu. E nós vamos descobrir aqui, nas entrelinhas, o que o Senhor quer nos revelar nessa oportunidade. Vamos ver aqui intrínseco, a palavra do conhecimento, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 8, 9 e 10. Palavra do conhecimento, aquilo que só Deus sabe e que Deus revela para quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Lá no versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis diz: ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Nós podemos ver aqui uma reunião subversiva, sempre contra as coisas de Deus, contra a obra de Deus, contra os homens de Deus. Sempre haverá reuniões para combater. Mas eu quero dizer de passagem que contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. E Deus sempre guardará a sua igreja quando a sua igreja está sempre debaixo da autoridade e da direção de Deus. Nós vemos aqui no versículo 8 uma reunião para abater a nação de Israel. Essa situação aconteceu no ano 893 a.C., quando Jorão era rei em Israel, aqui em Samaria, e Jeorão era rei em Judá. E nós podemos ver aqui que havia, então, uma trama para colocar uma armadilha ali para Israel e subjugar a nação de Israel. E lá no versículo de número 9 diz a Bíblia: o homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Aqui nós podemos ver a palavra do conhecimento, aquilo que só Deus sabe e aquilo que Deus revelou a Eliseu. Nada fica encoberto diante de um homem de Deus. Nada fica encoberto, aleluia, daquele que faz a sua vontade, aleluia, daquele que é verdadeiramente homem de Deus. Aqui nós podemos ver que aquele trama, aquela armadilha, aquela emboscada para Israel foi revelada ao profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu era homem de Deus. E nós podemos entender aqui, na acepção da palavra, o que é ser homem de Deus é ser aquele que faz a vontade de Deus. Esse pode ser considerado homem de Deus. Quando digo homem, digo também mulher de Deus. E Deus sempre se revela com os dons do Espírito Santo de Deus. Lá no versículo 10 diz a Bíblia: pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes, mas muitas vezes, como nós entendemos aqui. O livramento vem sempre para aquele que pode contar com o homem de Deus. O livramento vem sempre, porque quando o homem de Deus está diante da vontade de Deus, Deus sempre envia o grande livramento. Lá no versículo 11 diz a Bíblia: esse incidente perturbou o coração do rei da Síria,
que chamou os seus oficiais, ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Não há conselhos contra os escolhidos de Deus, essa é a grande questão. Não há conselhos contra aqueles que Deus escolhe, contra aqueles que fazem a vontade de Deus. É o próprio Deus que revela, é o próprio Deus que os defenda. Fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus trará ali a sua defesa com a sua mão forte. Eles, os sírios, eles não estavam entendendo absolutamente nada, mas estava ali a mão de Deus protetora, canalizando a revelação através de Eliseu, homem de Deus, homem que era segundo a vontade de Deus. Disse um dos seus oficiais, versículo 12: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, aleluia, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto, a palavra do conhecimento. E para recebermos os dons do Espírito Santo, para recebermos a palavra do conhecimento aqui citada, aqui explanada, inerente a essa passagem, nós precisamos invocar, pedir, buscar, nós precisamos desejar. E assim fazendo, nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, porque Deus só se revela aos seus verdadeiros homens de Deus, aos seus verdadeiros profetas. Lá no versículo 13 diz a Bíblia: disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. E então deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Duas coisas que nós observamos aqui no versículo de número 13. A primeira coisa, que agora os olhos do rei da Síria, os olhos do inimigo, não estavam mais sobre Israel, mas agora estavam os seus olhos naquele que defendia Israel. Os olhos do inimigo estavam agora contra a pessoa de Eliseu. O inimigo não pode com os seus escolhidos. Deus os livra e ele vai na frente. O alvo agora é o profeta. E aí nós vamos ver aqui, num segundo momento, alguém delatando. Sempre tem alguém que entrega. Sempre tem alguém que diz: olha, ele está lá, está em tal lugar. Mas eu venho dizer aqui, diante da palavra de Deus, que aqueles que se voltam contra os verdadeiros homens de Deus só tem prejuízo. Nós podemos ver aqui que o rei da Síria, como não conseguiu atacar a Israel, ele, sabendo que Deus se revelara a Eliseu, e Eliseu então revelava a Israel aonde estavam as armadilhas, o rei da Síria pensou certo e disse: nós não precisamos abater a Israel, nós precisamos abater o homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército. Ora, se precisava um grande exército para um único homem, aí nós podemos observar o tamanho da ameaça que era Eliseu. E nós podemos entender o tamanho da ameaça que é um verdadeiro homem de Deus. Aquele homem cujo qual Deus se revela e faz com que nações inteiras sejam livres, impérios inteiros sejam livres do mal. Assim estava Eliseu nessa condição. Agora ele era o perseguido. Lá no versículo 14, um exército inteiro para pegar um homem só. E por que Eliseu não fugiu? Porque Eliseu sabia de tudo. Por que Eliseu não fugiu, já que ele sabia onde o exército ia atacar? Porque Eliseu confiava em Deus. Logo, nós entendemos aqui que os verdadeiros homens de Deus confiam em Deus. Não importa o tamanho da sua ameaça. Não importa o tamanho dos seus ardis. Aleluia! Eliseu estava aqui interferindo num plano diabólico em favor da nação, porque Deus lhe revelara
E agora Eliseu está lá, sabendo que seria cercado, sabendo que não mais atacariam Israel, mas atacariam a ele. Ele não sai do seu lugar. E aqui nós podemos entender que diante das ameaças, aconteça o que acontecer, não saia do seu lugar. Lá no versículo de número 15, diz a Bíblia: quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Aleluia. No versículo de número 15, nós vamos ver alguém ali que não tem visão. Ou melhor dizendo, melhorando a frase, alguém ali que tem visão terrena. Esse era o moço de Eliseu. E esse homem só via dificuldades. Estavam cercados. E agora ele dizia: ai, meu senhor, estava em desespero e aflição. Aleluia. E tudo que nós precisamos aprender é que nós precisamos ter a visão de Deus para enfrentarmos as mais diversas provas com fé, entendendo que a nossa saída, o nosso livramento está ali na frente. E o nome de Jesus é que é glorificado. Então, no versículo 17, orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tudo isso Eliseu já sabia. Eliseu anima a fé de Geazi e ora para que Geazi abra os seus olhos e possa ver o reino espiritual, porque Eliseu tinha a convicção que ele não estava só, que Deus era com ele, que Deus estava com ele e que ele estava bem, embora no físico tudo dizia que estavam cercados e ameaçados. No espiritual Deus estava dizendo: eu estou convosco, eu ando convosco, eu estou junto, eu ando com vós. Aleluia. E ali Eliseu orou, animou a fé de Geazi, abriu os olhos de Geazi, e Geazi pôde ver exatamente aquilo que Eliseu viu também. Versículo 18: enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Não para por aí a história. Agora a cegueira vem sobre o exército inimigo. A cegueira vem sobre o perseguidor. E aqui, posso até dizer, firmado na palavra de Deus, contextualizando a palavra, que quem não entende as coisas de Deus acaba se tornando cego espiritual. Quem persegue o verdadeiro homem de Deus acaba se tornando cego espiritual. O que nós vamos ver aqui, o que nós estamos vendo aqui, que toda a guerra estava contra uma cidade. Mas ao saber que havia um profeta, e o profeta revelava ao rei da cidade onde estava a armadilha, a guerra se volta contra o profeta. E contra o profeta a situação é diferente, porque quem defende o profeta é o próprio Deus. E nós estamos vendo aqui na história que Eliseu via o reino espiritual, que Eliseu orou para que o moço visse também o reino espiritual, e Eliseu orou também para que Deus ferisse de cegueira o exército inimigo que estava ali cercando a Eliseu para lhe fazer mal. Disse-lhe Eliseu: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou até a Samaria, os guiou cego até o exército de Israel. Nós podemos ver aqui todo o poder concentrado nas mãos do verdadeiro homem de Deus. Porque se o homem está na direção de Deus, se o homem escuta Deus, obedece a Deus, exércitos inteiros ficam sobre o seu domínio. Oh, aleluia! E nós podemos ver a manifestação da glória de Deus quando aqueles homens ficam cegos. Aleluia! Podemos assim dizer, cegos espirituais,
por perseguir quem não deve, podemos dizer, cegos físicos, e conduzidos até o exército inimigo para a sua derrota. Lá no versículo de número 20, diz a Bíblia: tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Eles estão agora na condição que Eliseu estava, cercado. O que nós entendemos aqui? Perseguiu a igreja, vai ficar cercado, vai ficar cego espiritual. Perseguiu o homem de Deus, vai ficar cego espiritual, vai se tornar cercado, vai ficar na condição que queria um profeta. Aleluia! Eliseu agora está lá dentro de Samaria com o exército sírio. E é o exército sírio que agora está cercado. A condição deles agora é de desvantagem. Todo um exército que queria matar Israel, todo um exército que queria prender o profeta, agora está nas mãos de Israel, agora está nas mãos de Eliseu. Aleluia! Lá no versículo 21, um versículo extraordinário da palavra de Deus. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-lo? Devo matá-los, meu pai? Vimos aqui que o rei de Israel, no caso aqui, Jorão, aleluia, ele pede a direção de Deus para o profeta. E quando se pede a direção de Deus para quem tem a direção, não há prejuízos. E a pergunta foi: revidar ou não revidar? Aleluia, abater ou não abater? Aí Eliseu dá uma grande, extraordinária lição. Parece que vejo Eliseu dizendo: tá bom, agora que você está na direção de Deus, agora você pode ser vitorioso. Versículo 22, respondeu ele: não os matarás, matarias tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e volte ao seu Senhor. Lá no versículo 22, ao invés do revide, ao invés da matança, o perdão. Ao invés da agressão, o perdão. Ao invés do juízo, pão e água. Logo, o Senhor nos remete a dizer que quando somos perseguidos por alguém que nos compreende, a solução é lhes alcançar a palavra. A solução é lhes alcançar a poderosa palavra, na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque foi Deus que criou essa situação para que a glória dele fosse manifesta. Eliseu conduziu o exército sírio até dentro de Samaria, e lá Israel, ao invés do revide, teria que lhes oferecer pão e água para a glória do Senhor. Lá no versículo 23, assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor. Assim não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Nós podemos ver aqui a salvação, nós podemos ver aqui o perdão, nós podemos ver aqui o amor ao perseguidor. Após tudo isso, nós podemos ver aqui o livramento completo. Se isso não acontecesse com a vida de Eliseu, de ter sido ele cercado pelo exército inimigo, Israel não seria livre para sempre dos sírios, mas foi com o cerco em Eliseu. Foi Eliseu conduzindo o exército para dentro de Samaria que veio o livramento completo. Diz a palavra do Senhor lá na parte C do versículo: assim não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eliseu teve que viver uma experiência para que Israel fosse livre. Quando olhamos a situação de Eliseu aqui, logo essa situação aponta para Jesus. Jesus na cruz. Jesus teve que ser preso, crucificado, maltratado e morto, ressuscitando ao terceiro dia, para que Israel recebesse o grande livramento. Israel ainda não recebeu o grande livramento, receberá, quando reconhecer que esse Jesus já veio. Enquanto que nós, os cristãos,
já recebemos o livramento, porque vimos na pessoa de Eliseu a pessoa de Jesus sofrendo para nos salvar, sofrendo para que nós venhamos receber o pão e água, sofrendo para que eu e você viéssemos receber a palavra e a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Eliseu ficou livre e Israel ficou livre. Nós olhamos a história aqui, que havia uma grande ameaça para a nação de Israel e que essa ameaça nunca pôde ser concretizada, porque lá tinha um homem de Deus. E agora a ordem era então abater o homem de Deus. Mas quando o homem é de Deus, arma forjada alguma, preparada, pode contra os verdadeiros homens de Deus. Por causa de Eliseu, Israel ficou livre. Receba essa palavra em nome de Jesus.